desafio do vídeo, então, é falar sobre Ana Karenina de uma forma diferente de todos os outros vídeos aí que o povo já fez sobre esse livro. Se a gente consegue, né? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Aqui é o Alisson e hoje então a gente vai falar sobre o livro Ana Karenina. Essa aqui é uma história, né? Um livro que a gente resolveu fazer uma Cultura leitura coletiva ali coletiva. sem nada muito planejado. Bom, e antes de abordar, né, os assuntos ali que a gente acha que são importantes e que não aparecem na maioria dos outros vídeos, a gente vai fazer um breve resumo, né, sobre a história, caso você não conheça ainda, né, do que se trata então Ana Karenina. Por mais que o livro leve o nome de uma personagem, não necessariamente ela é a protagonista da história, já que ela vai dividir ali esse papel com diversos outros personagens, né, durante o livro. A gente então acompanha um núcleo ali que é o casal, né, formado então pela Ana Karenina e o seu marido. Eles estão casados há mais de 8 anos, eles já têm um filho e logo no começo, né, do livro, a Ana ela faz uma viagem, então ela vai se encontrar com o irmão dela que Pra está casa dele, né? que está passando por um período conturbado ali na relação com a mulher dele, já que ele já tinha sido pego, né, de certa forma, traindo a mulher algumas outras vezes, mas dessa vez ficou uma situação mais crítica, mais séria, porque ele fez isso dentro da própria casa, né? Se eu não me engano, com a governanta ou alguma coisa assim. Na minha edição está como institutriz. Eu acho que é tipo a professora dos filhos. E com isso, a mulher dele, ela tá revoltada, né? Ela tá querendo se separar, ela tá querendo pedir o divórcio. E a Ana Karenina está indo então na casa do seu irmão com essa missão de tentar reconciliar ali o casal. Nesse momento ali, né, durante esse período que ela está ali na região, ela vai se encontrar com o Vronsky, né, Vai que conhecer, né? Nossa. ela vai conhecer o Vronsky ali durante um baile, né, se eu não me engano. E sendo que eles já se encontram logo a primeira vez ali na estação de trem, e a partir logo no primeiro contato que eles têm ali um com o outro, já começa a rolar uma paixão, né, entre eles. Há um clima. E de ambos os lados, né? E por mais que do lado dela ela ainda se segure, né, de certa forma, ali se controle de certa forma, porque ela já é uma mulher casada e etc. O Vronsky ele já vai tentar ali da forma como puder ficar cada vez mais próximo dela, né? Vronsky que no caso já era esperado que ele pedisse a Kitty, né, em casamento, que é uma outra personagem aqui da história. E já era esperado isso dele, já que ele vinha frequentando, né, a casa ali da Kitty, da família da Kitty, há um tempo, então era esperado que ele tomasse essa atitude. Mesma atitude que era esperada também do Liev, que é um outro personagem que frequentou ali por um bom tempo também, né, a casa da família da Kitty, só que ele não chegou a ter, de certa forma, a coragem, né, de tomar então essa atitude e pedir ela em casamento. E quando o Liev, então, ele cria, né, essa coragem e vai pedir a Kitty em casamento, agora muito influenciada pela sua mãe, que enxerga, né, esse bom partido no Vronsky, ela convence a filha, né, a não aceitar essa proposta do Lievin, porque ela espera que o Vronsky vá fazer essa proposta. Porém, isso não ocorre exatamente porque o Vronsky conheceu a Ana Karenina e a partir daí vai ser uma desgraça atrás da outra, né? As coisas vão começar a desandar em diversas famílias, né? A atitude desses dois começa a reverberar, né, Impactar em a vida diversas outras pessoas dos no meio da demais. sociedade. E por mais que eles, de certa forma, até um certo ponto, tenham noção, né, o Vronsky, se eu não me engano, no livro e até no filme, que mais pra frente a gente vai comentar, ele chega a dizer que ele tem completa noção do que ele está fazendo, né? Da onde ele está se metendo, ele acaba até tomando algumas decisões drásticas ali, né, na sua carreira, no exército e etc. Então, parece que eles têm uma noção até certo ponto das consequências desses atos, porém, eles fica nítido ali pra gente que eles estão se deixando levar por uma paixão desenfreada, né? E que eles começam a perder a noção das consequências, né, das coisas. Bom, então o Alisson fez aqui um resumo, né, desse livro, né, da história de Ana Karenina, e resumo tem em diversos vídeos, então a gente vai agora dar uma visão, né, Pitacos. dar uns pitacos aqui, a nossa visão de alguns personagens, de algumas situações. E começando por mim, então,
A Ana Karenina, na minha opinião, ela está doente de paixão. A partir do momento que eu acredito que paixão seja uma doença, até tem um vídeo do Pondé, que vou deixar o link aqui na descrição, que fala um pouco sobre isso. Eu acredito que ele até deu uma aula, né, um curso, enfim, a respeito. Então eu acredito, Paixão, patos, né? é, Patologia. eu acredito que a paixão é uma doença e tanto a Ana quanto o Vronsky estão aí doentes de paixão e eles vão perdendo o controle, realmente, como o Alisson comentou aí no resumo, né? Eles vão perdendo o controle da situação, mais a Ana do que o Vronsky. E aí eu quero comentar um fato aqui, que tem um momento em que a Ana passa por uma dor física muito forte, né? Ela está passando por uma situação peculiar, que eu não vou dar spoiler aqui para quem não conhece a história, e ela está sentindo muita dor, inclusive ela está sentindo que vai morrer, né? É um momento bem difícil mesmo, que todo mundo acredita que ela vai falecer. E aí, por conta da dor que ela está sentindo, o médico que está ali atendendo ela, ele administra morfina, Pra aliviar a dor. né, para aliviar a dor dela. E aí a gente vai ver que ela vai sair dessa situação, ela não vai morrer, ela sai dessa situação, então ela não tem mais dor, porém ela continua consumindo morfina. E ela começa a aumentar a dose e a frequência. Então, do meu ponto de vista, ela já estava doente de paixão, né? Deixou se enlouquecer aí pela paixão e o consumo desenfreado da morfina acaba fazendo com que ela tenha uma confusão mental que piora a situação dela em relação às atitudes que ela Acaba toma, né? agravando o É, caso. agrava o caso. Eu vou até deixar o link também na descrição, o link de uma matéria que saiu na Super Interessante de 2017, falando a respeito do consumo de morfina, que estava já, né, em 2017, já estava desenfreado nos Estados Unidos, e o que causa, né? Então, do meu ponto de vista, ela uniu duas coisas, né? Ela já estava doente de paixão pelo Vronsky e já não estava tendo noção das atitudes que ela deveria tomar, né? E enfiou o pé na jaca, né? A partir do momento que ela se viciou, do meu ponto de vista, se viciou em morfina, ela enfiou o pé na jaca, porque mesmo quando ela consegue o que ela tanto quer, ela não fica feliz, né? Ela tá infeliz o tempo todo, porque ela passa uma insegurança que, por mais que ela tenha o objeto daquilo que ela quis tanto, ela não consegue ficar feliz, ela fica totalmente insegura. Então, eu acho que a morfina também influenciou bastante nisso, né? Não sei se você vê de forma diferente, o que você vê aí na Ana em relação ao amor, à paixão, enfim. Que eu acho que eu posso acrescentar isso aí já é não tanto em relação à paixão como doença e etc, mas mais como o papel que a Karenina desempenha na história, né? E isso tem, acho que um pouco de relação com o vídeo que eu vi, a resenha, né, a análise que a Debs do Labocos fez também sobre o livro Ana Karenina. E aí até caso, né, você goste de uma análise, uma resenha mais aprofundada, filosófica, que toque até nos pontos ali de filosofia grega, né, como o Banquete de Platão e etc. Eu recomendo esse vídeo dela, vou deixar aqui na descrição. E ali ela toca num ponto que é a questão do femme fatale, né, de algumas personagens da literatura que aparecem nas histórias como um furacão, né? Elas aparecem de uma forma como uma força da natureza que não pode ser controlada. Então, representando ali esse conflito entre ordem e caos, né? Que se você vê, de certa forma, a gente tem aqui nessa história com os dois casais que acabam com as consequências, né? Com as histórias dos dois principais casais aqui nessa história. E principalmente porque do ponto da Karenina, ao longo da história, a gente vê que várias outras pessoas já sofreram, de certa forma, a mesma coisa que o Vronsky está sofrendo. Se bobear, a gente pode até dizer que o único personagem que não se deixou hipnotizar, né, de certa forma ali pela Karenina é o próprio marido dela, né, que ali no começo da história, porque a gente vê que ele é mais frio, né, com ela de certa forma. Muito porque também os casamentos naquela época, etc., eles eram muito mais como um contrato, né, do que uma questão de paixão, amor, de fato.
Então parece que ele era uma pessoa muito mais consciente, né, para lidar com ela de uma forma mais racional. Mas todos os outros personagens ali que a gente vê lidando com ela, eles se apaixonam perdidamente por ela. A gente tem relatos ali de outras pessoas que tinham a mesma visão da Karenina que o Vronsky tinha, só que talvez o Vronsky ele se deixou levar, né, de vez. Tem um momento da história que a gente vê que o Liev ele tem contato com a Karenina e talvez se tivesse algumas páginas a mais ali para contar ali o que estaria acontecendo entre os dois, talvez teria mais desgraça aí para acontecer durante a história. Entendeu? Porque é como se ela causasse esse efeito, né? Seria aquela uma mulher irresistível, né? Um personagem irresistível. Outra coisa que a gente pode citar também é de algumas adaptações, né, para o cinema. Eu, se eu não me engano, eu assisti uma versão em preto e branco ali, não sei se é de 1940, alguma coisa, 30. 1948, eu acho. E eu assisti essa versão que é muito fidedigna ali ao livro. É claro que corta boa parte de toda a história que acontece com o Liev, com a Kitty, né? Então, não, praticamente toda a história deles é removida do filme porque o filme está focando especificamente na Karenina, né? Na relação ali amorosa dela e com as consequências disso na sociedade, etc. Então, eu assisti um filme que é uma versão russa. Eu não faço ideia de que ano é, não sei o nome dos atores, né? Porque tá tudo ali em russo. Eu só assisti porque a legenda era em espanhol. Então, como a versão que eu li foi em espanhol, eu falei, vou assistir esse filme aqui, vamos ver se é bom, né? E eu achei que no YouTube mesmo, vou deixar o link na descrição. E o filme tem duração de 4 horas. Ele é muito fiel ao livro também. É claro que a parte relacionada à política vai ficar de fora, tem algumas partes vão ficar de fora, mas o livro é muito fiel e a fotografia também é muito bonita. Tem um trecho em que a Ana e o Vronsky estão viajando, estão na Itália e é muito bonita a fotografia. Esse trechinho também é muito legal, vale a pena. E a gente vai deixar o link aqui na descrição. E eu achei curioso que eu vi um vídeo no canal do Paulo Resulti com a Cláudia, que é arqueóloga, e vou deixar o link aqui também, onde ela conta a verdadeira história, né, que foi a inspiração para o Tolstói criar essa história aqui, Ana Karenina. Então lá vocês podem verificar todas as informações que ela passa, mas basicamente o Vronsky seria sobrinho da nossa segunda imperatriz, a Dona Amélia. Então tem toda uma história aí dele com a Ana Karenina, né, que não, o nome dela não é Ana Karenina, mas enfim, tem toda a história dos dois e o final é totalmente diferente do final do livro. Então, pode-se dizer que é um final feliz, né? Já que em Ana Karenina o final é trágico. Mas gostei bastante também de saber a história verdadeira. Acho que vale a pena conhecer um pouquinho. E o intrigante é como, assim como o Conde, né, de Monte Cristo, que foi em folhetins, né, acho que semanais ali, ou de período em período, que o Alexandre Dumas ele fazia, aqui o Tolstói ele fez a mesma coisa para contar essa história ali dessa fofoca, né, que estava rolando na realeza. Então, o que eu acho interessante é como deixaram ele fazer esse tipo de coisa, né, porque é impossível que não tenham feito a relação do que estava acontecendo na vida real com uma história que estava sendo contada, né, Uma ali na ficção. ficção, né? Ele deu uma mudada aí e até o final de Ana Karenina, né? O final para essa personagem, a gente ficou meio chocado, né? Como ele encerra, parece que vai de uma página para outra de uma forma brusca, mas enfim, eu acho que acaba sendo também porque ele deixou de ter informações sobre a vida real, né? A história real. E aí ele continuou de uma outra forma, da maneira que ele tinha que terminar de acordo com o que ela havia feito, né? Sendo uma história de ficção, no caso dele. Ele Mas julgava correto, né? Finalizar é, a consequência, o resultado esperado para uma personagem como aquela ali do ponto de vista dele. sim. Enfim, Mas, em relação ficção versus realidade, eu fico com a realidade. Eu gostei mais da história real. ela curtiu mais a história real, né? O caso real. E eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que o livro é muito bom, a história é muito boa. Acho que você gostou de uma forma geral do livro, você gostou também. Só que eu acho que esse não entrou como, por exemplo, um dos nossos livros da vida, sabe? Um dos melhores livros de todos os tempos.
mas muito porque a gente já tinha feito a leitura de um outro livro do Tolstói antes, que foi o Felicidade Conjugal. Livro esse que ele também publicou antes de Ana Karenina. Sim. Então, do nosso ponto de vista, né, foi como se ele tivesse escrito uma história que foi o Felicidade Conjugal, que inclusive tem vídeo aqui no canal, né? A gente vai deixar o link para ele aqui no final desse vídeo. Já tem uma resenha, onde, de certa forma, é como se ele abordasse o mesmo assunto de uma outra perspectiva em 1/10 de páginas, É, né, com uma história muito mais resumida, mas que se você parar para analisar, você consegue entender que ele está abordando o mesmo assunto, né, que é o é. casamento, que é a estrutura ali, a relação, marido, mulher, etc. Literalmente, felicidade conjugal. Tudo que está envolvido nisso, né, as consequências e essa questão da maturidade, né, até voltando lá no vídeo do Labocos, né, da Debs, ela vai também tocar um pouco nesse assunto, como os casais eles demonstram posturas diferentes em relação à maturidade, enquanto um casal acaba se deixando dominar pelas paixões, pela paixão, né, e vai de cabeça sem medir ali as consequências dos seus atos, você tem um outro casal que acaba não funcionando no começo da história, mas tem uma segunda oportunidade a partir do momento que os personagens se veem mais maduros, né, para esse tipo de coisa. E aí sim eles conseguem direcionar ali, né, a vida deles de uma forma melhor. Então eu acho que por isso parece é como se o Tolstói tivesse escrito Felicidade Conjugal. Não sei se as pessoas não leram, não sei se não foi uma coisa. Tanto que acho que não é um dos livros mais famosos dele. É muito difícil você até achar resenhas, né, do Felicidade Conjugal aqui no YouTube, por exemplo. Mas é como se ele tivesse dito: ok, vocês não entenderam o que eu quis dizer com aquele livro. Vou Agora a explicar de gente está outra tendo até um forma. caso na vida real aqui e tal. Então eu vou escrever uma história, vou detalhar todas as consequências, todos os problemas que esse tipo de conduta, né, vai gerar ali, qual que vai ser o final da história. E eu vou pegar na mão de vocês e eu vou levar vocês junto durante toda a história para mostrar o porquê que esse aqui não é a forma correta, né? Pelo menos é a forma como eu vejo. Mas talvez por isso, por ter feito essa leitura antes, que esse livro ele acabou não marcando tanto assim para mim. Não sei a sua opinião. Sim, é a mesma. Até porque eu acho que eu cheguei a comentar com você, a Ana Karenina não leu Felicidade Conjugal, né? Se a gente for pensar aí no núcleo do irmão dela, que é casado com a Dolly, você pensa, a Dolly leu Felicidade Conjugal, o Liev também leu Felicidade Conjugal. Essas pessoas, elas agem de acordo com o que, entre aspas, teriam aprendido no livro Felicidade Conjugal, assim como o marido da Ana também, né? Uhum. E tem muita relação com o ser cristão. Eles põem muito isso também. E o filme que eu assisti, que tem, como eu falei, a legenda em espanhol, mostra muito isso também. O Muitas valor de vezes, fato do os casamento. valores cristãos, né? O marido dela no filme, por exemplo, o marido da Ana, ele fala assim que não é porque ela errou que justifica terminar uma relação, por mais que ela queira sair dessa relação, né? Por mais que ela queira se divorciar do marido, ele entende que eles tendo se casado com a bênção de Deus, o fato dela ter errado, dela estar entre aspas perdida, né? Aqui usando a minha forma de falar, porque ele não fala isso no filme, nem no livro, enfim. Mas ele entende que ela tá perdida, mas não é por ela estar assim perdida que a solução é terminar o relacionamento, né? Ainda dá para salvar. E é o que a gente vê com a Dolly, porque a Dolly, que é a cunhada da Ana, né? Que realmente queria se separar depois de tantas traições do marido dela, ela para pensar nos valores cristãos e ela perdoa mais uma vez o marido. Aqui a gente não está discutindo o que é certo, o que é errado, as questões morais, mas tentando entender que esses personagens, o marido da Ana, a Dolly e o Liev, eles agem como se tivessem lido Felicidade Conjugal. Os demais não leram, por isso que eles acabam errando, né? Eles não têm esse discernimento de que essas atitudes que eles tomam podem ter consequências trágicas. E realmente vão ter consequências trágicas, principalmente para Ana e para o Vonsky. Mas eu acho que tipo, essa é uma história muito difícil de você julgar, porque independente de todas as consequências, e tiveram consequências horríveis, principalmente para Karenina, né, e para a família dela, para os parentes dela ali,
tem também quem vai olhar pelo lado de que ela agiu por amor, sabe, etc. E ela foi atrás, né, do amor maior. E aí, voltando, quem sabe até naquele vídeo que eu fiz recentemente do Werther, né, do Gut, que é quando você não se pode nem amar, né, quando você não pode perseguir esse bem maior que é o amor, então para que serve todo o resto, sabe? Então eu consigo entender por que alguém consegue levar para esse outro tipo de interpretação, porque obviamente tem margem para isso, mas eu acho que o ponto de vista do autor do Tolstói é contrário a esse, exatamente porque tem muito até do autor do Tolstói no próprio Liev, né, do Sim, personagem. verdade. E não fui a fundo de pesquisar isso, mas parece que boa parte da história, né, da jornada desse personagem, ela tem uma base até na vida real do Tolstói, com a relação dele com a esposa dele, etc. E, assim, eu também sei de algumas coisas que o Tolstói não era lá nenhum ser humano ilibado, sabe? Que fez ali, cometeu, né, Atos ilícitos? cometeu ali algumas questões, né, na vida dele, etc. Mas, enfim, é mais a nossa perspectiva aqui sobre essa história. A gente tentou trazer de uma forma um pouco diferente dos demais vídeos que a gente encontra aqui, né, no YouTube, principalmente. Bom, fica aqui então a nossa resenha para Ana Karenina. Curta, comente, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui no canal. E a gente se vê no No próximo próximo vídeo. vídeo. Tá lá, tchau, tchau. Шли по бараньим вагон, ветер.